Olá pessoal, então estamos iniciando mais uma aula de CTS e hoje a gente vai falar de sabedorias, das várias sabedorias, das sabedorias necessárias para a gente levar essa vida, né, de uma maneira, vamos dizer assim, inteligente. O que seria isso, né? O que seria levar a vida de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia? Bom, as respostas podem ser muitas, e foram muitas ao longo da história. Quem estuda muito isso vai descobrir que sempre há uma convergência de ideias, uma convergência de pensamentos e de percepções de gente que viveu em outros passados, outras épocas. Às vezes as pessoas longe umas das outras, as pessoas distantes, e elas conseguiam falar coisas similares, ou seja, existe, né, vamos dizer assim, um núcleo, mesmo que seja um núcleo dinâmico das sabedorias, né, que seria um núcleo que, vamos dizer assim, seria a raiz, uma raiz dinâmica de várias maneiras de expressar, da gente expressar a sabedoria, né? E outra coisa interessante também é que existem vários níveis de sabedoria. Tem gente que, né, domina determinadas sabedorias com muita abrangência, e tem gente que, né, não domina essas sabedorias com tanta abrangência, que até se desvia, né, para o lado da ignorância, vamos dizer assim. Né? Mas uma outra coisa muito interessante é que às vezes a gente acha que para adquirir sabedoria tem que ter um determinado tipo de conhecimento, sei lá, um conhecimento científico, alguma coisa assim. E provavelmente as coisas não podem não ser bem assim. Às vezes a gente acha que está num caminho e o caminho pode ser diferente, pode ser outro completamente. Tá? Enfim, né? Por que é que nós estamos falando de sabedorias? Nós vamos retomar então a nossa contação de histórias no momento em que a gente interrompeu na última aula e vamos seguir adiante. Hoje nós vamos então conversar sobre uma coisa que estava anunciada lá, que era a questão das sabedorias. Vamos lá? Então, aqui nós estamos retomando o que a gente foi falando na aula passada, né, no final da Idade da Pedra. Então, o final da Idade da Pedra, ele vai acontecer de verdade a partir da uso intensivo do ferro como produtor, né, como fonte de ferramentas, tá? E aí surgem inovações tecnológicas. Isso a gente está falando do ano 1000 a.C., e a gente está falando daqueles estados onde foram geradas inúmeras tecnologias, inúmeras invenções, explorações de metal desde 3.000 anos antes de Cristo. Então eles exploraram primeiro o cobre, desculpem, o ouro, a prata, depois o cobre, do cobre com estanho descobriram o bronze. Tem até gente que fala da idade do bronze, né? Que teria antecedido a idade do ferro, mas eu já expliquei isso aqui, a gente fala do final da Idade da Pedra como, né, marcado pelo domínio da tecnologia do ferro. Por quê? Porque as transformações foram muito radicais no eixo onde apareceram essas tecnologias: Europa, Ásia, norte da África. Então, vieram inovações do tipo os primeiros pregos, os chamados cravos. Esses cravos permitiram, por exemplo, a criação de embarcações mais leves e ágeis. Então, é a substituição da canoa ou de uma possível jangada de troncos, né, que eram as maneiras de construir barcos, por agora uma embarcação que era feita de tábuas, e as tábuas eram pregadas umas nas outras. A gente não consegue fazer ideia da revolução que foi isso. Mas foi uma revolução muito grande, porque as embarcações ficaram mais leves e, além do mais, poderiam ser bem maiores do que as anteriores. Também criaram-se facas, espadas, o que tornou as guerras mais mortíferas, né? Uma vez que com uma espada mata-se muito mais rapidamente, e também porque o ferro permitiu que se criasse espada para um exército inteiro. Então todo mundo ficava muito bem armado. Então, como os dois lados, né, que normalmente degladiavam
estavam armados igualmente, quer dizer, o morticínio era muito grande, né? Bom, mas, né, o que mais marcou aí nesse momento, a partir do ano 1000 a.C., foi a criação do arado, da foice, da enxada, ou seja, a libertação das terras moles para a agricultura, né? A conquista das terras duras. Somente com a enxada feita de ferro consegue-se furar, né? Tirar o capim e tal, e cortar a terra dura. Tá? Então, se antes as civilizações, as grandes civilizações, estavam, né, amarradas às beiradas dos rios, e é na beira, né, dos grandes rios que vão nascer as grandes civilizações, como a gente mostrou aqui nas aulas passadas, agora os territórios onde podia se fundar cidades, eles aumentam muito. Primeiro porque o ferro era muito abundante ainda, o ferro que dava na flor da terra, né? Era um ferro ainda muito abundante. E depois, né, que essas tecnologias elas não eram tão complicadas assim, de maneira que necessitasse de um instrumental tão grande que fosse necessário, por exemplo, juntar gente demais para produzir as ferramentas, né? Então, a gente pode pensar na história do Brasil como uma história interessante, porque se a gente imaginar, né, 500 anos atrás, 400 anos atrás, 300 anos atrás, 200 anos atrás, nas fazendas brasileiras, o pessoal tinha que, de alguma maneira, dominar a tecnologia do ferro, porque muitas coisas eram produzidas no próprio local. Não se produzia em um centro e levava essas coisas para longe. Então, um exemplo disso são os carros de boi. As fazendas de Minas Gerais antigas, né, que produziam seus carros de boi, elas tinham aquelas pessoas técnicas, aqueles sujeitos que eram especialistas na produção do carro de boi. E aí tinha que fazer tudo que envolvia o carro de boi, né? Madeiras e metais. Bom, então por isso, né, por causa dessa capacidade do ferro de mudar completamente a geopolítica daquela região, Europa, Ásia, Norte da África, é que a gente fala, então acabou mesmo a Idade da Pedra, agora não se vai plantar mais com instrumentos de pedra, né? E a vida mudou totalmente. Bom, e o que a gente, né, caracterizou nessa mudança foi a destruição, né, dos grandes impérios do Neolítico. Por quê? Não é porque chegou lá alguém e destruiu o império, mas é por causa do esvaziamento. Então houve um esvaziamento, né, das populações que estavam mais atingidas. E essas populações foram embora, atingidas nos grandes impérios como? Eram populações que eram escravizadas, populações que tinham, né, status muito degradado dentro da sociedade. Esse pessoal, quando descobriu que podia, né, resolver sua vida fora dali, né, à medida que foram aparecendo os líderes, eles foram seguindo esses líderes e saindo daqueles grandes impérios, porque agora eles tinham um território imenso à disposição deles. E foi o que aconteceu, e a gente ilustrou isso com a história do Moisés, né? Que vai tirar o povo judeu do Egito. Bom, seria uma boa ilustração do que a gente está querendo dizer. E por causa disso, quer dizer, por causa que esses grandes impérios eles foram perdendo espaço e deixando de ser importantes, porque agora os eixos, né, importantes eles são distribuídos em territórios, né, que nunca antes tinham sido importantes, nunca tinham sido vastos assim, né, de grandes impérios, né, agora vão nascer outros grandes impérios que não estão na beira dos grandes rios e que não têm as referências dos grandes rios, né? E aí também a gente usou a história de Moisés, aquele momento em que o pessoal, né, os judeus que já estão há muito tempo na caminhada em busca da Terra Prometida, no momento em que eles se cansam. E aí eles olham para trás e eles querem pensar, né, se eles realmente fizeram uma boa escolha quando resolveram seguir Moisés. Quem sabe, né? Eles estavam sendo castigados porque abandonaram os deuses egípcios que estavam lá, tinha mais de 3.000 anos. Então, quem sabe, né, nessa jornada de sair,
eles cometeram um erro, mas às vezes que eles não estavam se sentindo bem naquela caminhada que Moisés propôs para eles. Então, esse momento da história a gente coloca como um momento que aconteceu também com outros povos, em outras dimensões, né? E é claro que a gente está generalizando, e isso é complicado, porque cada lugar tem sua história, mas de repente não é por acaso, né, que aí, como a linha do tempo está nos mostrando, entre o ano 580 e os anos 460 a.C., aparecem uma série de sábios, né, uma série de grandes pessoas, né, que vão ser agora as novas referências. Por quê? Porque as antigas referências não serviam mais. As antigas sabedorias não serviam mais. Então, os diversos povos em diversos lugares, vendo as coisas todas se mudando de repente, tudo está se transformando, e de repente precisam de uma nova orientação. Então, como é que eu agora vou, né? Quais são os deuses a serem adorados? Quer dizer, qual é a moral a ser seguida? Qual é a nova ética? O que está nos propondo o mundo? De uma certa maneira, eu considero que esse é um momento muito similar ao nosso. Vou dar uma virada aqui na cena, né, para mim. Então, por que eu acho que isso é muito similar ao nosso momento? Porque nós estamos vivendo uma coisa muito parecida, nós estamos vivendo uma nova era, ou seja, uma nova revolução tecnológica, que vem sendo proporcionada pelas tecnologias de informação. Olha, nós aqui tendo uma aula à distância, né? Coisa que era impensável há anos atrás. Então, esse não é um simples detalhe, né? Essa aula online aqui é um simples detalhe, mas por trás dessa aula online tem uma internet, por trás dessa internet tem, né, uma série de conexões para chegar até vocês essa aula, tem os aparelhos que vocês vão usar, os aparelhos aos quais vocês vão estar conectados. Quer dizer, houve uma implantação, né, de uma rede mundial de informações que mudou absolutamente tudo no nosso cotidiano, né? Desde a ida ao banco, a gente não vai mais ao banco, né? A gente faz pedido das coisas em casa, quer dizer, uma série de costumes e uma série de coisas que a gente fazia, elas mudaram de repente, empregos que existiam que não existem mais. Então, né, é como se tirasse o tapete das pessoas. As pessoas não são mais, as perspectivas não são mais as mesmas perspectivas de antes. Isso é muito sério. Isso causa muita angústia. E não é à toa, né? Bom, vamos falar de vocês, engenheiros, né? Quer dizer, e comparando comigo, quer dizer, quando eu formei lá nos anos 70, a ideia de formar em engenharia era a ideia de que você ia entrar logo em seguida para uma empresa e ia ficar lá até aposentar, porque a empresa ia te querer ali, né? Não é a perspectiva da grande maioria dos alunos do campus Alto Paraupeba hoje. E isso não é porque, né, vocês são diferentes as perspectivas ou os desejos de vocês são diferentes dos antigos engenheiros. A questão é que o mundo mudou. E aí a gente fica em busca de referências, e mudou em vários e vários aspectos. Então, esses sábios que a gente está apresentando aí, né, nessa nossa cena, não é à toa, né, que eles são muito citados hoje. Isso é muito interessante. Você vai encontrar, né, vários desses sábios aí, né, nas livrarias atuais, livros comentando eles. Por quê? Porque assim como hoje a gente está precisando de referências por causa de uma crise existencial, era exatamente respondendo a essa crise existencial que vieram esses sábios. Então, não é por acaso que eles são muito lidos, usados até hoje, né? E principalmente nessa nossa atualidade. Vamos falar um pouquinho então deles. Olha, a nossa linha do tempo está mostrando aí que eles são contemporâneos, eles viveram na mesma época, embora não tenham se conhecido, né, necessariamente. Pitágoras nunca conheceu Buda, que nunca conheceu Confúcio, que nunca viu Zaratustra, que nunca viu Lao Tse, nem Sun Tzu. Provavelmente, talvez Confúcio e Lao Tse, Confúcio e Sun Tzu podem ter se encontrado, porque eles são contemporâneos e eram da China, né? Mas nós não temos relatos desses encontros deles. Pelo menos eu desconheço qualquer relato dos encontros deles. Vamos falar um pouquinho deles agora. Então vamos falar de Budas. Por quê? Olha, nós deixaremos o Pitágoras
um pouquinho para frente, porque Pitágoras ele está incluído no contexto da Grécia, tá? Então, nós sabemos que o Pitágoras está aí, é dessa época, só que o Pitágoras não é o primeiro filósofo da Grécia, e nós vamos falar da filosofia grega, que é muito importante para nós. Nós vamos deixar o Pitágoras um pouquinho de lado. Vamos atrás do Buda, né? E a pergunta fundamental do Buda seria essa: por que existe tanto sofrimento? Tem um documentário sobre o budismo que eu vou deixar aqui para vocês. Super vale a pena. Eu não sei se tem legenda em português, está em inglês, como eu vi, mas é um documentário recente falando da influência do budismo hoje no mundo. Tá? Bom, a história de Buda é mais ou menos conhecida. Ele era um príncipe e ele sai do castelo, abandona o castelo, porque ele está tomado da necessidade de entender por que existe tanto sofrimento. Qual que é a fonte do sofrimento? Por que o ser humano sofre? E por causa disso ele acaba indo para a floresta, para as florestas na Índia, aonde ele vai procurar as antigas sabedorias que estavam na cultura hindu. Tá? Os representantes das antigas sabedorias que viviam, né, pelo menos na nossa imaginação, viviam na floresta e praticavam lá exercícios de meditação, exercícios diversos. E o Buda passa 10 anos nessa floresta. Só que ele vai compreendendo que aquelas antigas sabedorias, aquela antiga maneira de ver o universo, ela precisava de ser rejuvenescida, ela precisava de novos elementos. E aí ele vai, né, à medida que ele vai passando por esse pessoal, ele também vai largando. Ele vai vendo que aqueles exercícios que eles proporcionavam para ele, eles eram insuficientes para a pergunta que ele tinha dentro dele, ou para a perspectiva que ele tinha dentro dele. E aí ele tem uma iluminação, né, um processo iniciático, né? Ele tem um contato com o divino muito forte debaixo de uma figueira. Né? E aí, nessa figueira, ele recebe, então, né, a iluminação, que deve ser uma experiência, né, transcendental, indescritível para o comum dos mortais, né? E ali ele adquire, vamos dizer assim, uma força espiritual, moral, que vai fazer dele, né, um grande pregador. E ele vai convidar as pessoas, né, a se conhecer, a conhecer profundamente a si mesmos e como que nesse processo de compreender como funciona a nossa mente, a gente tem a possibilidade de descobrir por que a gente sofre, né? E que o sofrimento ele está dentro da nossa mente, dentro do nosso interior, e que é possível lidar com ele, é possível enfrentá-lo. Então a tradição budista é muito forte e é uma tradição marcada, né, pelos exercícios de meditação e pelo conhecimento da própria mente. E aí eu coloquei essa história entre Evangelho e Buda porque ela é muito interessante. E a gente não ouve falar dela muito facilmente, né? Inclusive, se você procurar na internet o Evangelho de Marcos, né? Capítulo 11, a história da figueira, parece uma coisa completamente incompreensível. E as interpretações, não, pelo menos para mim, não fazem muito sentido, as que eu achei na internet. Mas a ideia né, a história é 500 anos depois de Buda, né? Jesus está num contexto lá em que ele está com fome e ele vai atrás de uma figueira. Essa figueira tem folhas, ela provavelmente poderia ter frutos, mas ela não tem frutos. Então ele fala com ela que então que ninguém mais vai comer frutos daquela figueira, já que ela não saciou a fome dele, né? Teoricamente. E no dia seguinte eles constatam que a figueira secou. Ele pôs uma olhada na figueira, né? Então ele é um birrento, né? Ele é antiecológico, né? Nos olhos de hoje. Quer dizer, o episódio narrado desse jeito fica muito bizarro. Mas, né? Quando você aprofunda nos estudos e tal, você vê que tem uma interpretação muito mais inteligente, que é uma conversa ali simbólica entre Cristo e Buda. Quer dizer, Cristo está falando ali, olha, houve o tempo de Buda, até agora, né? A iniciação, né?
a iluminação, o jeito de buscar a iluminação de Buda valia. Agora, não. Agora é um jeito que eu estou trazendo. É uma outra perspectiva. Então é isso que, né, nessa interpretação, é isso que Cristo está dizendo quando ele manda a figueira secar. Isso eu acho muito curioso, eu acho interessante a gente falar disso. Bom, gente, tem um mundo para falar sobre Buda, não dá tempo, né? Eu convido vocês a verem o documentário, que é maravilhoso. Vamos para o Confúcio, que é agora um chinês. Ele vai falar, o livro dele é Os Analectos, né? E nos Analectos, o Confúcio está se perguntando sobre a sabedoria, tá? Então, ele é um livro cifrado também, né? Um livro cheio de imagens e tudo. E a pergunta que está lá é essa, né? Afinal de contas, o que é a sabedoria? E aí tem uma coisa muito interessante que você pode comparar com as literaturas atuais, com as coisas que você vê na internet, e que aí vai te dar uma dica, né? Vai nos dar uma dica, né? O que é profundo, o que é profundo, o que não é profundo. Pelo menos num certo nível, tá? Porque vejam bem, você vai achar por aí muita literatura e muita coisa no YouTube, né? Dizendo para você, por exemplo, quais são as leis do sucesso. Como é que você tem que fazer para você alcançar, por exemplo, a riqueza, ou até você alcançar relacionamentos seguros, como que você influencia pessoas, como que você age nesse mundo, enfim, né, para que em vez do mundo te dominar, você dominar o mundo, dominar a sociedade, coisas desse tipo. Isto é vendido como a sabedoria. E é exatamente isso que não existe em Confúcio. O Confúcio, ele vai o tempo todo falar sobre sabedoria sem definir a sabedoria. Por quê? Porque realmente ele é um grande sábio. Ele sabe que a sabedoria, ela não é igual em todos os lugares. E ela não é igual para todo mundo, ela depende das circunstâncias. Então, nesse livro Analectos, que você vai encontrar aí facilmente para comprar, se você quiser, é um livrinho pequeno, mas são imagens em que ele está discutindo com seus discípulos. E aí, nesse momento, é apresentado um caso. Fulano lá, diante dessa circunstância, fez isso. Aí os discípulos perguntam, Confúcio, então quer dizer que se ele fez isso, ele é um sábio? E ele vai responder, olha, essa ação dele foi a ação de um sábio. Mas isso não quer dizer que ele é um sábio. Quer dizer que naquele momento ele agiu como sábio. Então, a definição da sabedoria no livro do Confúcio, você vai sentindo que ela é dinâmica mesmo. O tempo todo ele está conversando e ele está mostrando situações onde elas se manifestam. Tá? Então, ele mais preocupado do que definir a sabedoria, do que dar as leis da sabedoria, ele está preocupado em ver quando e como que a sabedoria se manifesta. Dizem, né, que é o cara mais lido hoje na China. Os chineses retornaram a Confúcio, né? Então, nós agora vamos lá na Pérsia, né? Nós saímos da China e vamos na Pérsia, que, né, não existia ainda como Pérsia antes da Idade do Ferro, né? E que agora vai se constituir como um grande estado, a Grande Pérsia, tá? Então, na verdade, há dois Zaratustras, tá? Dois ou Zoroastros, como alguns costumam falar, né? Tem o Zaratustra de alguns séculos anteriores e tem o Zaratustra, que é o Zaratustra que vai aparecer nessa época. Sempre há dúvida também, tá, gente? Será que existiu mesmo essa pessoa? Porque é difícil, né? Imagina você recuperar uma pessoa de 2.500 anos no passado. Mas, de todo jeito, existe zoroastrismo no mundo até hoje, inclusive no Brasil, tá? Se você procurar na internet, você vai achar. Bom, vamos falar do Zaratustra inicial, porque pega um pouco com o Buda, contrasta um pouco com as tradições indianas, e isso é muito interessante. É o seguinte, antes do Buda, né, e isso está registrado nos livros sagrados hindus chamados os Vedas,
né? Havia uma tradição na Índia antiga, e que dizia mais ou menos o seguinte, né? Eram os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros líderes, os grandes líderes religiosos, né, hindus. O que eles traziam para as pessoas, né? O que eles passavam para as pessoas? Olha, nós pertencemos ao mundo espiritual. Nós viemos do mundo espiritual e vamos retornar ao mundo espiritual. Então, nessa perspectiva, nos antigos Vedas, a interpretação do mundo material era do tipo assim: olha, nós estamos de passagem aqui, é uma passagem curta, que é a nossa vida aqui nessa terra, e essa vida e esse mundo é um mundo de ilusão. Nós viemos do mundo espiritual e vamos voltar para o mundo espiritual. Eventualmente, nós vamos até voltar de novo aqui para a Terra, nós vamos reencarnar. Mas, né, o mundo material é uma ilusão, porque ele nos faz esquecer do mundo espiritual de onde a gente veio. Isso vai estar muito forte em várias tradições, tá? Isso vai permanecer por muitos séculos, tá bem? E está aí até hoje, tá? Bom, o contraste lá com o Zaratustra, né, lá na Pérsia, é que, mais ou menos, o que ele colocou foi o seguinte: olha, mesmo que isso seja verdade, quer dizer, nós saímos do mundo espiritual como almas, né, como espíritos, viemos para cá, encarnamos, né, por um motivo, por algum motivo, né, e esse motivo é um motivo dado pelas leis cósmicas, né, e mesmo que nós vamos voltar um dia para o mundo espiritual, mas nós não estamos encarnados à toa. Então, vale a pena investigar o nosso mundo material, né? Mesmo que não seja, vamos dizer assim, um mundo permanente. Então, olha que há uma contradição, né, entre o modo de ver indiano e o modo de ver do Zaratustra, né? O modo de ver persa. O Buda tem uma perspectiva um pouco diferente, ele vai, né, trabalhar nas pessoas a ideia da gente se conhecer cada vez mais, tá? E o Zaratustra, nessa última frase aí, nós vamos falar, né, ele fala em duas forças principais atuantes no universo. Então, né, do mundo espiritual, a gente tem então seres luminosos que provêem, né, as nossas necessidades espirituais para a gente crescer e evoluir, mas há também os seres que puxam para baixo, que puxam para trás. Então, essa tradição, né, de duas forças opostas, né, uma representada pelo Sol e outra representada pelas flores da escuridão, né? Ela está presente em Zaratustra já. Ele vai falar disso, tá? Então, quando a gente vai pegando as coisas por aí, o que a gente vai vendo, né, e é o que eu estava falando para vocês, é como que há um fundamento, há um núcleo na sabedoria, há um núcleo que vai sendo discutido, que vai sendo debatido. E esse núcleo vai permanecendo, né? Não dá para isolar, falar o que falava Buda não tem nada a ver com o que falava Zaratustra, que não tem nada a ver com o que, por exemplo, os índios Yanomami brasileiros acreditam. Né? Existe um livro muito interessante que se chama Queda do Céu, falando exatamente nas crenças dos Yanomamis brasileiros, né? E se você lê e conhece profundamente, você vai ver que há, né, muita similaridade. Até entre o que você ouve os índios, os indígenas nossos falarem aqui, né, essas nações Yanomamis, os xamãs Yanomamis, né, representados ali pelo Davi, né, Copenaua, né, que é o cara que vai narrar o xamã que vai narrar as experiências dele. E se você vai lá na Índia, você vai ver que tem gente falando coisa similar, né? Isso é muito, muito interessante. Mas vamos seguir. O outro aí, né, é o Tao Te Ching, que é o livro do Lao Tse. É outro cara também, que pouca gente, né, sabe se existiu ou se não existiu desse debate histórico. É uma outra perspectiva, é também chinês, né, como o Confúcio, e ele vai falar do caminho da virtude, quer dizer, de uma certa maneira, é a guia, uma guia, né? Como é que é o caminho da virtude, tá? Só que, né, não é um caminho dado por leis, né,
plenas, né? Leis que não mudam, né? Não é nada disso, né? E também ele vem cifrado. Então eu copiei esse pedacinho aqui do capítulo 1, só para a gente ter uma ideia de como é que essas sabedorias são passadas de uma maneira muito cifrada. Então, o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Então, né? Se tem um caminho constante, ele não pode ser expresso. Por quê? Porque a nossa sabedoria não dá conta disso. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe de 10.000 coisas. Então a gente nomeia 10.000 coisas, né? E o princípio do céu e da terra ele é sem nome, quer dizer, a nossa dificuldade de nomear, de dar conta dessa grandiosidade. Bom, eu estou aqui interpretando a minha maneira, tá, gente? Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Aí nós temos que contrastar maravilhas e orifício, né? E aí eu vou deixar para que a gente procure e pesquise mais sobre isso. A primeira impressão que me dá é que maravilhas são coisas amplas e orifício é uma coisa, né, minusculazinha que você fica ali olhando, tá? Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. Então, o mistério está presente no orifício, o mistério está presente nas maravilhas. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Olha, é poético, né? Eu não sei quanto que é, vamos dizer assim, de acordo com o original em chinês, mas é um texto muito interessante e que dá, né, margem para 1000 interpretações e debates, né? Por fim, nós vamos falar do Sun Tzu, que é o autor da Arte da Guerra, né? E ele é muito interessante, está aí até hoje também, é tido como um general chinês, especialista em guerra, e aí ele vai escrever um livro em que ele vai dizendo como é que você enfraquece o inimigo para depois atacá-lo, né? Mas primeiro você tenta de todas as maneiras enfraquecê-lo. E há uma outra interpretação dessa história que vai dizer que, na verdade, o Sun Tzu não está falando especificamente da guerra, né, como um combate que está acontecendo, que na verdade o livro fala disso, é de guerra, de luta, de combate, tudo. Mas, né, vamos dizer assim, esotericamente o que ele está falando é de outra guerra, é das forças internas da gente e das guerras que a gente tem que combater internamente. Quer dizer, como é que você vence os seus inimigos internos, tá? E como que a gente tem que lutar contra, como que a gente pode lutar contra esses inimigos internos. Essa é uma outra interpretação da arte da guerra. E vocês vão achar, se vocês forem às livrarias, tanto o livro do Sun Tzu, quanto livros com comentários, tentando trazer, atualizar o Sun Tzu para hoje, como é que seria hoje e tal. Quer dizer, essas sabedorias continuam, né, gente? Bom, nós aqui temos agora um quadro com o nosso Pitágoras, e aqui está o nosso Pitágoras no meio dos filósofos gregos. E nós trouxemos aqui vários filósofos gregos, né? Nós vamos falar deles, são muito mais, tá? E aqui nós vamos ter que fazer uma entrada solene, né, na história da Grécia. E por que que nós vamos fazer essa entrada solene, né? É pelo seguinte, gente. A Grécia, ela é, na verdade, vamos dizer assim, a cultura mãe da cultura científica, que é a cultura que está inserida em todo o planeta hoje, tá? Então, lá na Coreia do Norte, lá em Angola, na África, no Senegal, na África, né? Aqui em Honduras, no Peru, no Canadá, nos Estados Unidos, em todos os lugares deste planeta onde se faz ciência, existe uma conexão com o que a cultura grega nos trouxe. Então, a nossa ciência, a nossa atitude científica é filha da cultura grega. E isso é muito curioso,
Porque a cultura grega, no meio dessas outras culturas, enquanto você tem uma cultura egípcia que é milenar, por exemplo, 3, 4 mil anos, né? Você pega lá a cultura babilônia, a cultura chinesa. A cultura grega é muito pouco tempo que ela ficou. Eu diria que 400 anos, entre 800 e 400 e 300 e poucos antes de Cristo, né? E ela é uma cultura de uma força estrondosa. Tanto é que ela nos impulsiona até hoje. Ela preparou uma grande revolução intelectual que vai acontecer com a humanidade a partir do século XVI. Mas essa grande revolução, que nós estamos vivendo plenamente as consequências dela, ela vai começar na Grécia. É lá que tudo inicia. Então nós temos que entender um pouco melhor assim, tanto por que a Grécia dispara esse processo, né, que evidentemente a gente vai falar disso a partir de conhecimentos que a gente consegue obter da história, e são conhecimentos talvez muito superficiais, mas ajudam a gente um pouco a entender como é que a Grécia se formou e por que a Grécia se formou daquele jeito, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor agora a cultura grega e esses filósofos aí que apareceram, tá? Vamos tentar ver o que rolou, afinal de contas. Bom, aqui está o nosso Pitágoras, então, novamente. Aqui nós colocamos Sócrates, Platão e Aristóteles, que são, vamos dizer, estão na linha dos últimos filósofos eminentemente gregos, né? Aristóteles está no finalzinho da Grécia, né? Quando a Grécia está sendo completamente dominada, tá? Ele vai ser o Aristóteles, inclusive professor do Alexandre o Grande, que vai conquistar toda a Grécia. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o Sócrates, que é né, o guia de Platão, Platão é o professor de Aristóteles, então o Sócrates nasce 28 anos depois que morre Pitágoras. Tá? Então ele está bem próximo daquele momento ali de expansão, né, das sabedorias no planeta. Bom, aí está uma situação da Grécia. A Grécia tem muitas e muitas ilhas, né? Ela tem essa região aqui, ó, dessa península chamada do Peloponeso, aonde está a cidade de Esparta, que é uma cidade importante para a nossa história, né? E aqui a gente tem a cidade de Atenas, que até hoje é a capital da Grécia. Esparta está no Peloponeso, que é essa península aqui, ó. E é onde acontece a maior parte da agricultura na Grécia. Os outros lugares, principalmente as ilhas aqui, ó, em volta, né, que todas são gregas, são ilhas muito pouco produtivas em termos de agricultura. Aqui a gente tem Troia, que hoje está na Turquia, né? A cidade de Bizâncio vai estar mais aqui para cima, que vai ligar aqui em cima o Mar Negro ao Mar Egeu, que faz parte do Mar Mediterrâneo. Aqui tem a ilha de Creta, também, que é grega também. Então, uma boa parte da Grécia, que ó, Samos, Miletos, essas cidades aqui, hoje pertencem à Turquia. E não é à toa que Grécia e Turquia, né, estão sempre prontos para brigar, tá? Esse mapa ele vai mostrar então onde era a Jônia, que é essa parte verde aqui, tá? Onde era a parte dórica, Arcádia e assim vai. Essa parte verde aqui é onde começa a filosofia grega, tá? Nós vamos falar dela. Vamos falar de Tales, que é o primeiro, considerado o primeiro filósofo. Ele vai nascer nessa cidade aqui de Mileto. E Pitágoras é dessa cidade de Samos, aqui do lado de Mileto. Aqui nós temos um zoom, né, um zoom out, né, mostrando aqui a Itália também, né, o sul da Itália. Essa parte aqui, ó, Itália, sul da Itália, isso aqui também fazia parte da Grécia, tá? Chipre, ó, essa parte de cá à direita, essa ilhazinha aqui à direita, até hoje a parte sul de Chipre, ela fala grego, ela tem a religião grega, embora, né, esteja separada politicamente da Grécia, e a parte norte do Chipre, o pessoal lá fala turco, né, e hoje estão ligados à Turquia, embora também não seja Turquia aqui. Aqui é Chipre, é uma ilha separada, tá? Bom, quando você olha esse quadro, você fala, tá, mas por que os gregos, né? O que aconteceu com os gregos que eles se deram tão bem naquela época, né? Acontece, gente, que, né, o desenvolvimento das embarcações ele foi levado a sério pelos gregos. Eles se especializaram em embarcações, em produção de navios,
coisa que eles são especializados até hoje. Então eles começaram a viajar como comerciantes por toda essa região aqui, ó, né? Então eles têm acesso aqui ao Oriente Médio, o que a gente chama de Oriente Médio, a Síria, né? Israel, Egito, ó, e vêm para o norte da África todo e, né, fazem colônias aqui no sul da Itália. Então eles navegam por toda essa região aqui, fazendo comércio, lucrando bastante com o comércio e, né, inclusive conseguem acessar ao mar Egeu, o Mar Negro, aqui, ó, tá vendo? O Mar Egeu aqui embaixo, o Mar Negro aqui em cima. Repara que aqui está uma cidade chamada Istambul, né? Que naquela época se chamava Bizâncio, por causa do rei Bizantino, era o Bizâncio que estava lá, né? E aí, né, mais tarde, Bizâncio vai chamar Constantinopla, antes de chamar Istambul, tá? É uma cidade extremamente estratégica, porque ela está entre a Ásia, que é do lado direito nosso, aqui a Europa, que é do lado esquerdo. Então, é o caminho mais curto entre a Ásia e a Europa. Se você vai passar aqui pelo Mar Negro, por exemplo, você tem uma grande quantidade de água para atravessar. Em Istambul, você tem uma avenida de água para atravessar. É uma cidade extremamente turística, extremamente próspera. É muito interessante essa cidade até hoje, de Istambul. Bom, então, o que os gregos fizeram? Né? Eles colonizaram vários lugares aqui, criaram várias cidades, e viajaram por todas essas regiões. E o comerciante sempre leva, né, lucro trocando mercadorias de um lugar para outro, transportando mercadorias de um lugar para outro. Certo? Vamos lá. Tá. Mais um detalhezinho aqui agora. Vamos para outros detalhes aqui. Que a gente tem que se perguntar. Tá, e daí? Vamos andando devagarinho. E daí foi o seguinte: a Grécia não tinha um rei. Na verdade, o que nós chamamos de Grécia era um conjunto de cidades. Cada ilha ali era uma cidade. Cada cidade era independente das outras. Então você não tinha o Estado central, né, onde você tinha lá um rei que ia mandar em todo mundo. Não, não era isso. E isso dava liberdade a cada cidade de decidir por si mesmo, por si própria. Né? Então os chamados cidadãos, aí nós vamos falar dos homens, tá? Cidadãos são os homens, as mulheres não participam, os escravos não participam, então são os homens de posse. Esses cidadãos, eles têm que decidir juntos os destinos da sociedade. E aí que está interessante a coisa. Porque, apesar, né, da participação ainda ser restrita, é aí que vai nascer o que a gente chama de democracia, ou seja, o governo exercido pelo povo, para o povo. Bom, então, como é que era exercida essa democracia? As decisões pertinentes à cidade, elas eram feitas de maneira coletiva, em espaços que compunham a praça central da cidade, chamada de ágora. Então, na ágora, os homens iam à ágora para poder tomar as decisões, às vezes de disputas entre dois sujeitos, entre dois cidadãos, às vezes de disputas entre cidades, às vezes de estratégias de guerra, como é que iam ser adotados, quem que ia comandar o exército, quem era o exército? Eles mesmos. Eles mesmos eram soldados, eles, os seus escravos, né? Compunham o exército que vai defender a cidade. Tá bem? Bom, então, vejam bem, quando as pessoas se reúnem, estão lá na praça e elas precisam tomar decisões, vai surgindo o quê? Vai surgindo a necessidade de argumentar, tá? Então vejam bem, olha, quando eu estou em disputa com alguém, vamos supor que, né, eu estou lá cuidando da minha fazenda, quando o vizinho deu uma viagem, viajou, a vaca dele derrubou a cerca, foi lá e acabou com a minha plantação de bananas que eu tinha começado. Aí o que eu faço? Bom, o cara viajou, não tem, né, naquela época não tinha uma polícia para resolver a situação. Eu mato essa vaca, corto ela na metade, dou metade quando o meu vizinho chega, eu dou para ele a metade da vaca dele, falo, a outra metade eu fiquei com ela, para você compensar a destruição do meu bananal.
Então veja, o vizinho chega e ele fica estupefato, acha que eu inventei história, né? Ele não concorda de jeito nenhum com o que aconteceu, e aí o nosso desentendimento tem que ser resolvido na Ágora. Então nós vamos marcar o horário e lá vai ter o júri. Quem é esse júri? Os jurados são os cidadãos que estão presentes na Ágora naquele momento. Eles é que vão decidir. E não tem advogado, não tem parlamentar, não tem ninguém para me representar. Eu que tenho que ser o representante de mim mesmo. Daí a necessidade de eu saber argumentar. Porque eu vou ter que saber convencer as pessoas que eu que estou com a razão. Então vejam, né? O júri, a plateia, é o júri, são os jurados, os dois sujeitos têm lá, e aí tem as regras, a hora que um vai falar, a hora que o outro vai falar, e ali vai ser tomada a decisão. E a decisão vai valer para valer. A decisão, se for inclusive uma decisão de pena de morte, como foi o caso famosíssimo, né, do filósofo Sócrates, tinha mais de 500 homens na praça naquele dia. Então a acusação apresentou seu caso, ele apresentou a defesa dele e ele perdeu. E aí ele teve que tomar veneno e morrer. Então a Ágora era um lugar importantíssimo para os gregos. Tinha que ter um respeito total às decisões da Ágora, tá? E aí que vai nascer essa ideia da democracia, que hoje está muito distante do que foi aquela época. Né? Uma vez que nós exercemos a democracia pelo voto, alguém está nos representando, alguém com quem a gente se identifica, né? A gente está mandando lá para o parlamento, seja a Câmara na cidade, dos vereadores, seja a Câmara estadual ou federal. Então, é uma democracia de representação. Mas a ideia da democracia, então, nasce na Grécia, sendo que era o poder central da cidade, né, que estava exercido ali e que não tinha um rei, considerando que não havia um rei. Né? Bom, então o que os gregos tinham em comum, uma vez que as cidades eram independentes umas das outras? Eles tinham em comum a língua, a cultura, os deuses, a mitologia, a literatura, eles tinham em comum. Algumas cidades eram mais da área das artes, da área da arquitetura, da beleza, né? E Esparta, Atenas é a principal representante dessa tendência. Outras cidades, como Esparta, elas investiam mais no militarismo e não estavam preocupadas com a beleza, com a estética, com, sei lá, a arte. Estavam mais preocupadas em se defender, né? Então já pensavam os cidadãos desde cedo como soldados. Agora, a gente vai ver que durante as décadas que foram se seguindo e séculos, né, Atenas vai demonstrar sua força porque os atenienses vão vencer os persas na cidade de Maratona. Vamos ativar isso aqui então. Olha só. Vamos voltar aqui um tiquinho. Ó. A cidade de Atenas está aqui. Ó. Maratona é uma praia aqui do outro lado. Deixa eu ver se a gente tem Maratona aqui no nosso outro gráfico. Acho que nós não temos a cidade de Maratona, não. Então, os persas viviam do lado de cá. Ó. Eles tinham um grande império aqui. E eles vão atacar a Grécia por mar, os atenienses. Mas os atenienses, não sei como estavam informados, vão esperar os persas aqui na praia de Maratona. E aqui eles vão derrotar os persas vão chegando em navios, eles armam de um jeito aqui, uma arapuca, né? Que os soldados persas vão chegando, eles não têm como se espalhar. E aí os gregos vão esmagando os persas ali. Bom, os soldados persas que sobreviveram da batalha de Maratona retornam para os seus navios e os gregos os atenienses vão correndo de volta para Atenas, né, para poder defender a cidade, porque ficaram com medo dos navios darem a volta aqui e entrarem na cidade desprotegida agora, porque os cidadãos estavam lá lutando, tá? E esse caminho, né, percorrido entre a praia de Maratona e a cidade de Atenas tem 42 quilômetros e alguma coisa. Por isso que a corrida de maratona existe até hoje com 42 quilômetros e alguma coisa, tá? E, né, quem inventou as Olimpíadas também foram os gregos. Aqui a cidade de Olímpia, onde
aqui no Peloponeso, né? Onde as Olimpíadas eram celebradas, tá? Os diversos povos, né? As diversas cidades mandavam seus atletas para disputarem as Olimpíadas em homenagem, né, ao deus lá da época, ao deus. Tinha sempre alguma coisa religiosa, uma mitologia no meio, tá? Então, isso também nós herdamos deles, né, dos gregos, as Olimpíadas. Mas olha, quando Atenas venceu os persas aqui, ó, o que aconteceu? Inúmeras outras cidades, especialmente aqui cidades das ilhas, que tinham já, né, uma similaridade com Atenas, porque eram ilhas-cidades e eram ilhas próximas de Atenas, mas muitas, a grande maioria delas, eram ilhas pequenas, com cidades pequenas. E estavam à mercê de qualquer ataque, especialmente dos persas. Era fácil atacar essas cidades. Então elas fazem aliança com Atenas. Então Atenas vai ganhando aliadas, cidades aliadas. O que significa cidades aliadas? Né? Que, ao mesmo tempo em que Atenas ia proteger essas cidades, ia, né, usar seu exército para protegê-las e tal, ela vai acabar também cobrando impostos dessas cidades. Então, os atenienses vão ficando mais ricos agora, porque além, né, do que eles já ganhavam com o comércio, eles vão ganhar também impostos das cidades que estão ligadas a Atenas. Mas a mesma coisa vai acontecer com os espartanos, eles também vão vencer os persas e eles também vão ganhar muito prestígio. Então, ficou uma polarização entre Atenas e Esparta. Atenas de um lado, Esparta do outro lado. Tá bem? E essa polarização vai levar, né, por volta de 430, 450 a.C., vai levar a uma guerra que vai destruir a Grécia, né? Vai ser a chamada Guerra do Peloponeso, uma guerra de 30 anos, entre 27 e 30 anos que ela durou. E aí, né, são duas potências, Atenas e Esparta, que resolvem se enfrentar, dividem radicalmente todas as cidades. Você tinha que estar de um lado ou do outro, quem ficava neutro eles pressionavam para brigar, e é aí que eles vão destruir tudo que a Grécia tinha até então conquistado. Né? A cultura grega vai sofrer um revés terrível aí. Nós vamos falar disso mais para frente, mas vamos seguindo para falar um pouquinho agora dos filósofos gregos. Tá? Como é que era a filosofia? E por que essa filosofia causou um impacto tão grande na gente até hoje, né? Mas olha só, vou dar uma pausinha aqui no nosso PowerPoint para dizer o seguinte, olha, como é que se formaram os filósofos? Essa poderia ser uma pergunta interessante, né? Vejam bem, quando você depende das decisões da ágora, muitas vezes até para você sobreviver e para resolver os conflitos que você tem mais próximos de você, vamos lembrar que a ágora era o lugar para você decidir sobre as guerras, mas também era o lugar para você decidir sobre os conflitos do dia a dia. Então, para você ser um cidadão que iria viver confortável naquela sociedade, você necessariamente precisava de saber falar bem, saber apresentar bons argumentos. E aí, é claro que no meio das pessoas, algumas vão se destacar por ter mais presença de espírito, por saber articular melhor a língua, por saber falar imediatamente a coisa que tem que ser falada, desenvolver uma argumentação consistente. Então, isso passa a ser muito valorizado na classe dirigente grega, especialmente nas cidades coordenadas por Atenas. E vejam bem o que vai acontecer. Né? Esses caras que vão se destacar, eles vão passar a ser, com o tempo, professores de gente que queria aprender a retórica, que é a arte da argumentação, que é uma coisa que todo advogado tem que dominar. Né? Então, aqueles caras que eram bons na retórica, eles acabam formando escolas e ganhando alunos. E com o tempo eles vão receber desses alunos para poder dar as aulas deles. E é nesse processo que alguns deles começam a usar, né,
do mesmo processo argumentativo para fazer perguntas que antes não tinham sido feitas em outros povos. E aí vai nascendo a filosofia. Então, nesse princípio aí, o que a filosofia grega está fazendo? Ela está fazendo perguntas sobre o mundo, sobre o universo, sobre diversos temas da vida, tentando compreender como é que funciona a vida, como é que nós estamos inseridos no universo, mas de uma maneira diferente da mitologia. Por quê? A coisa talvez mais diferente é o seguinte, olha, toda mitologia 100%, né? Toda religiosidade, ela tem uma forte base na revelação, tá? Então, por exemplo, no Egito, né? Como é que os egípcios aprendiam a matemática? Como é que eles aprendiam a alquimia? Como é que eles eram capazes de embalsamar corpos? Como é que eles eram capazes de fazer as pirâmides? Eles não tinham uma ciência baseada na argumentação. Eles tinham um conhecimento baseado na revelação. O que significa isso? Significa o seguinte: eu não preciso de demonstrar com argumentos totalmente encadeados aquilo que eu estou falando, porque em algum nível o que eu estou falando me foi revelado. Não tem um ponto que eu vou começar dele e vou ter que traçar todo um raciocínio para chegar até lá. Existe um princípio aqui que é um princípio de revelação. Então, se você lê um papiro egípcio, que você vai encontrar em português na internet, chama-se o papiro de Hind, o que você vai encontrar lá? Uma parte de matemática muito interessante, vários exercícios resolvidos, mas você vai ver que muito do que ele apresenta, ele não vai buscar um argumento lá no início, ele não faz uma argumentação completa em torno daquilo. Então você não aprende aprendendo a argumentar, você aprende incorporando as revelações. Eu estou falando isso no campo da matemática, no campo da engenharia, né, vamos dizer assim, no campo da alquimia, né? Mas, né, tanto na Índia, quanto na China, quanto nos outros lugares, as filosofias deles têm muito disso, né? De alguma coisa que você percebe que vem de uma revelação. E não vem de um raciocínio começando de A para B, para C, para D, para E, né? Que é uma coisa que você vai ver perfeitamente encadeada, por exemplo, né, na geometria de Euclides. Euclides tem um livro lá chamado Os Elementos, em que você vai ver que a geometria dele é assim, ó, o que é ponto, o que é reta, o que é plano, e aí os 5 lá axiomas, e o que eu falar agora tem que estar tudo conectado com esse princípio aqui. Ele começa a geometria, né, em algumas afirmações, e aí qualquer coisa que você falar na geometria, você tem que retornar, você tem que fazer um elo entre aquele início e o ponto em que você está. Então, se você quer demonstrar, por exemplo, que a tangente é perpendicular ao raio da circunferência, você tem que começar lá na definição de ponto reta plano até chegar lá. É claro que, né, à medida que os teoremas vão sendo conquistados, você não precisa de demonstrar de novo o teorema. Né? Se ele já está conquistado, você pode partir dele e ir para frente. Entende? Mas está tudo conectado. E não é à toa que né, o livro de Euclides tem 300 anos antes de Cristo, está aí até hoje, 2.300 anos, a geometria euclidiana ainda é válida. Então, o que eu estou falando para vocês? Dessa questão da argumentação. Essa é uma coisa fundamental. E essa argumentação, ela vai ser levada agora para questões cósmicas, vamos dizer assim. E aí vai, então, se desenhando a filosofia grega, tá bem? Vamos lá de novo, vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint. Então, o Tales é o primeiro, né, considerado o primeiro filósofo. Ele é de uma região rica, que é a Jônia, eu já mostrei para vocês, ele vale a pena voltar um pouquinho no gráfico. Essa região em verde aqui, ó. Aqui está a cidade de Mileto, ele é da cidade de Mileto, né? E ele vai fazer essa pergunta, né? Qual que seria o elemento que deu origem a tudo no universo? E esse elemento primordial, ele vai chamar de arquê. Daí vem a palavra arquétipo, né? Então, que elemento primordial seria isso? Que elemento teria dado origem a todo o universo? E aí ele vai apostar na água, porque a água tem
ela adquire diversas formas, né? Ela está em todos os seres vivos, ela pode ser gás, pode ser sólido, pode ser líquido. Então ele acha que a água é, vamos dizer assim, um grande candidato a ser o arquê, tá? Mais importante do que a resposta dele, que é muito interessante, é claro que isso está inserido em um pensamento muito complexo, do qual a gente não vai dar conta de falar, né? Porque nós não temos aqui, eu mesmo não tenho tanta capacidade assim, mas né, nós não estamos num curso de filosofia. Mas o mais importante é a gente né, tomar conta do seguinte: olha, pela primeira vez alguém está fazendo uma pergunta sobre a origem do universo e ele não está colocando ali uma resposta de revelação. Quer dizer, não foi um Deus, não foram os deuses e tal. Eu estou perguntando é sobre o elemento. Pode ser até que é um elemento na mão dos deuses, mas que elemento é esse? A pergunta é essa. E vejam, né? Para eu responder a isso, eu não preciso de necessariamente lançar mão de alguma divindade, tá? O Anaximandro, que é aluno de Tales, vai apostar no apeiron, né? Uma ideia, um ilimitado, quer dizer, né? A origem das coisas, a fonte de todas as coisas, ela pode ser mais uma coisa impalpável do que realmente um elemento físico, como é a água, tá? Mais uma vez, gente, está dentro de uma filosofia bem complexa, tá? O Anaxímenes, que é aluno do Anaximandro, ele vai também apostar no ar, por motivos também muito bem argumentados. Por que seria o ar e não a água? Né? Porque o ar é mais leve, e daí? Né? E aí começa toda a conversa do Anaxímenes. Então, Anaxímenes conhece perfeitamente os argumentos de Anaximandro e de Tales. Tá? Então, não é uma discussão simples, é uma discussão complexa. Bom, o Pitágoras, que a gente colocou lá na sequência, ele é de Samos, a gente viu que Samos é perto de, de da cidade de Mileto, que é a cidade dessas três aí anteriores, né? Agora, o Pitágoras ele tem uma história muito, muito interessante, porque parece que ele viaja, ele vai ao Egito, ele vai à Babilônia, ele vai colher ensinamentos de vários lugares, de várias sabedorias, e ele vai apostar na matemática, né? Os números como os portadores dos princípios que comandam a natureza. Então, o Pitágoras aposta muito nisso, na leitura dos números como a linguagem que né, esconde-se por trás dos fenômenos da natureza. Então, ele vai ver isso na música, por exemplo. Né? Quando você pega um braço de violão, você vai ver lá que quando você aperta a corda do violão, na verdade o que você está fazendo é reduzindo aquela corda a uma fração. E essa fração vai dar o tom que você precisa de tocar naquele momento. Tá? Então, o Pitágoras consegue né, ver que tem uma coisa muito fascinante, que é o seguinte: a música, a gente sente ela espiritualmente. Então, né, ninguém pensou racionalmente para criar a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Isso vem e isso acontece em vários povos, a escala é a mesma, tá? Agora, o que Pitágoras descobre é que existe né, uma relação de frações né, que geram as diversas notas por frações fixas. Então, olha para vocês verem como que essas frações, que são números, né, estão conectadas à música, que é, vamos dizer assim, um alimento para o nosso espírito. Nós precisamos da música. Então, o Pitágoras faz essa conexão e acredita nessa conexão, né, que a matemática traria a linguagem que nos permitiria desvendar os segredos do universo. Vê se não é isso uma das bases da nossa ciência moderna, né? As ciências da natureza, pelo menos, a física. Parmênides e Heráclito, né? Eles já vão discutir sobre o movimento como uma transformação, né? Que é uma ilusão, porque o que passa a existir já o era como potência antes da transformação. Ou seja, existe algo imóvel, né? Que permeia todas as coisas. Então, é mais ou menos o seguinte: olha, se uma coisa existe agora, é porque ela existia antes como potência. Ela não passa a existir do nada, tá? Mas o que é isso, né? Que potência é essa? Onde está essa potência, né? Onde estariam as coisas antes delas existirem? E nós vamos ver essa discussão depois lá no Platão, por exemplo, né?
Aqui eu trouxe um conto do Jorge Luis Borges, né? Que é um autor latino-americano, né? Chama-se A Biblioteca de Babel. É extremamente interessante esse conto que ele faz. Então, como vocês podem ver aí na imagem, é uma biblioteca imensa, né? Praticamente infinita. Não é infinita porque vai ter um limite, mas tem livro pra caramba aí. Por quê? Né? Nessa biblioteca que ele inventa, aqui está uma caricatura dele, né? Todos os livros do mundo, todos os livros possíveis de se fazer, com 410 páginas, todos eles têm 410 páginas, cada página tem 40 linhas e cada linha tem 80 letras. Então, né, se você, né, pensar num livro de 410 páginas, cada página com 40 linhas e cada linha com 80 letras, letras e espaços, aí você tem um livro na Biblioteca de Babel. Simplesmente 100% dos livros que possam existir com esses parâmetros já estão lá. Todos, todos, todos. Segundo ele. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Está aqui uma página, a primeira página de um livro que eu criei, que ele vai estar lá na Biblioteca de Babel. Por quê? Porque ele tem 40 linhas, né, nessa página e 80 espaços, né? E eu vou fazer 410 páginas só com a letra AB, com as letras AB, 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 infinitamente, até terminar lá. Pronto, fiz um livro. Esse livro já está lá dentro, porque lá estão todos os livros que podem caber. Todas as combinações de letras possíveis já estão lá. Então vejam, basta eu mudar aqui, ó, o primeiro livro, acabei de fazer o livro, tá? Ele é só AB, 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 AB com as 410 páginas. Depois eu pego um segundo livro, em vez de ser AB, 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 eu troco o B com A. O primeiro B com o primeiro A, tá vendo? E as outras 410 páginas são todas iguais ao que eu acabei de inventar. Já é outro livro. E assim vai. Então, pensando em todas as combinações possíveis, eu não sei se a gente tem capacidade computacional hoje, né, para saber exatamente quantos livros tem nessa biblioteca criada pelo Jorge Luis Borges aí, né? Mas, né, o que ele vai dizer, né? Qual que é nessa brincadeira, né? Qual que é a conclusão da brincadeira dele? É que o escritor ele não cria um livro da cabeça dele. Ele é como se fosse um sujeito que consegue entrar naquela biblioteca e trazer para nós um livro que não seja feito de páginas que não fazem sentido, como é essa página aí. Essa página não conta história nenhuma, né? Então, se você tem um livro de 410 páginas, cada página com 40 linhas, cada linha com 80 espaços, né? E ele te conta uma história porque você trouxe esse livro daquela biblioteca na hora que você escreveu o livro. Portanto, o livro já estava lá. E qualquer livro que você pensar já está lá. Então, ele vai dizer, né, que o escritor ele não inventa uma coisa, ele descobre uma coisa que já existia. Isso é de Parmênides e Heráclito, é a discussão que eles fazem, né? Então, eu falei aqui ainda de uma forma extremamente superficial, né? Que para o Parmênides, ele teria uma ideia de que essa biblioteca já está lá, né? Quer dizer, as possibilidades todas já estão prontas, todas as possibilidades do universo. Então elas vão acontecendo, mas elas já existiam lá, né? Enquanto que o Heráclito vai pensar que as possibilidades existem, mas elas estão sempre cambiando conforme a situação nova que aparece, né? Bom, eu estou falando muito superficialmente, teríamos que fazer um curso sobre eles, né? Aparece agora um outro sujeito, que é o Anaxágoras, que vai dizer isso. Há um princípio inteligente que organiza o universo. E ele controlaria as partículas formadoras das coisas. Olha como está vindo aí a ideia de partículas que formam as coisas, e essas partículas elas obedecem a um princípio inteligente, olha para vocês verem a palavra, né? Que organiza o universo. Muitas vezes, gente, o que a gente fala desses caras também, a gente não tem os livros deles mais, tá? A gente tem livros que falam deles, né, que discutem eles. Então a gente tem, às vezes, também as ideias deles, mas ideias filtradas por outros, né? Um discípulo de Zenão, um discípulo de Parmênides, né? Ele é um cara extremamente interessante. E ele é o criador dos paradoxos, né? Que é o desafio
um desafio aos infinitésimos, que é uma das bases do cálculo, né? O Zenão vai criar problemas que só muitos séculos depois foram resolvidos. Aqui tem um deles, olha. Então ele imagina o Aquiles e a tartaruga. O Aquiles é o melhor corredor lá das Olimpíadas. E a tartaruga, ela anda devagarinho, como a gente sabe. Então eles apostam uma corrida, né? E a tartaruga vai ganhar, porque ela anda devagarinho, ela vai ganhar, sei lá, 20 metros de frente. E o Zenão vai dizer, então, que o Aquiles nunca ganha da tartaruga. Por quê? Olha só. Quando ele chega onde está a tartaruga, aqueles 20 metros na frente, a tartaruga já andou o quê? Ela já andou mais meio metro, sei lá. Então tá, então ele chegou lá e não conseguiu pegar ela. Então ele vai andar mais meio metro para pegar a tartaruga, que ela está meio metro na frente. Mas aí a tartaruga já andou um pouco mais. Ela já andou mais 20 centímetros. A hora que ele andar os 20 centímetros, ela andou mais 5, e assim vai infinitamente. Desse jeito, quer dizer, se ele é sempre obrigado a primeiro chegar onde ela está para depois pegá-la, ele vai andar cada vez menos, mas nunca vai pegá-la. Então, por que isso é o desafio dos infinitésimos, né? Porque ele está nos dizendo o seguinte: se você partir uma coisa, uma quantidade em pedacinhos cada vez menores, a soma desses menores vai ser sempre infinita, tá? O que, né, deixa aí um desafio, né? Vai dizer, pô, quer dizer que o movimento é uma ilusão, né? É isso que o Zenão quer nos provocar, né? O que é o movimento, afinal de contas? Então, o movimento é uma ilusão, ele não existe, né? Sendo que a gente sabe que necessariamente o Aquiles vai pegar a tartaruga, tá? Bom, eu vou fazer uma descrição rápida aqui para vocês da solução, tá? Existem videozinhos muito interessantes na internet, né? Esse mesmo que eu peguei aí, ele vem de um videozinho, mas a ideia é mais ou menos assim, olha, um outro videozinho, inclusive, ele tem para explicar isso. O Aquiles quer ir no parque, mas aí para ele ir lá, ele só vai andar até a metade do caminho, tá? Então ele deu um tempo X para chegar à metade do caminho. Vamos supor, ele demora 1 hora para chegar no parque. Então quando ele chega na metade do caminho, ele andou o quê? Meia hora. Então ele tem agora metade para andar. Nessa metade ele andou o quê? 15 minutos. Então ele andou já meia hora mais 15 minutos. Agora ele parte de novo a metade. Cada vez que ele vai partir a metade do caminho dele, ele vai somando uma fração, cada vez menor a fração. A primeira fração que ele anda é meia hora, depois ele anda 15 minutos, depois 7 minutos e meio, frações da hora que ele vai andando. Meia hora, um quarto de hora, um oitavo de hora, um 16avos, um 32 e assim infinitamente. Então, a conclusão que a gente chega aparentemente é que então não tem como chegar no parque, porque está sempre acrescentando um tempo necessário para você percorrer. E se você acrescenta esses tempos todos, você vai chegar no infinito. Então não tem jeito de chegar no parque, de tanto que você soma pedaços. Tá? Mais uma solução que nós podemos visualizar disso é a seguinte: olha, imagina que você pega um quadrado, tá? E esse quadrado você dividiu na metade. Então você tem meio e meio. A outra metade você dividiu também. A outra também você dividiu. E cada vez você vai cortando metades cada vez menores. Você pode cortar até o infinito. Mas a hora que você for somar as áreas, a área da primeira metade, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, mais um 32, mais um não sei o quê, no final a área vai dar a área 1 se o seu quadrado for de lado 1. 1 vezes 1 é 1 e acabou. Ou seja, né? Não sei se vocês pegaram bem, mas essa imagem, isso aí vai estar lá no videozinho também, essa imagem, dos quadrados, dos pedaços do quadrado que você vai somando, ela vai te mostrar que no final a resposta é 1. Não adianta quantas partes você somar. Quantas vezes você dividir esse quadrado. Você pode dividir ao infinito. A soma de todas as partes não é infinita, ela é igual à área do quadrado, que vale 1. Então, a soma de todos os instantes que o Zenão vai ter que caminhar para ir da sua casa até o parque, como ele vai diminuindo os instantes, se ele demora 1 hora, a soma vai ser 1 hora. Não importa em quantas vezes ele dividir esse intervalo de tempo. Tá? Mas essa solução que eu estou falando levou séculos para ser pensada e muito mais sofisticação aí vai acontecer até chegar ao desenho do que a gente chama de cálculo. Então o Zenão teve um papel aí importante nessa história.
Leucipo e Demócrito. Aí sim, olha, já são os primeiros atomistas, tá? A gente não tem os livros dele, a gente tem o livro do Lucrécio, né? O Lucrécio vai falar do Epicuro, tá? Nesse livro vai se chamar De Rerum Natura. Hoje nós temos esse livro, tá? A Natureza das Coisas. Ele chegou até nós. E depois nós vamos falar mais desse livro, que ele é muito importante, que é o livro que vai falar dos átomos e do atomismo, tá? E olha lá, então, esses caras, né, o que eles vão debater é isso. E se a gente dividir a matéria infinitamente? Será que nós chegamos, né, num ponto em que a matéria não tem mais divisão? E que ponto é esse? Então, são os átomos. Então, os átomos constituem as coisas são feitas de átomos. Mas eles não têm a menor ideia de como é o átomo, não é nada parecida com a nossa ideia hoje. Os átomos para eles são, né, figuras geométricas, sendo que cada coisa tem átomos diferentes, os átomos são formas geométricas diferentes, e eles vivem se combinando e recombinando e combinando novamente, formando as diversas coisas que tem por aí, né? Essa ideia, gente, apesar de eu estar falando dela superficialmente, né, ainda é uma ideia muito presente nos pensamentos modernos, né? Ainda há, por exemplo, né, teorias e livros sobre isso que eu tenho, já li e tudo, em que o autor vai defender isso, né, que o universo não é mais do que átomos em movimento. E os átomos em movimento geram absolutamente tudo, né? Que desde a gente, as coisas e tudo, e tudo, e tudo. Então ele vai, né, contar uma história do universo, esse autor que eu estou falando para vocês, que é físico, ele vai dizer que o universo é formado por duas coisas básicas. Primeiro, os átomos, e depois a teoria da evolução, que se aplica a tudo. Então, os átomos estão sempre procurando a melhor maneira deles se organizarem. E daí explica a vida, por exemplo, né? Então, eu estou querendo dizer isso para dizer que, né, essa discussão é antiga e ainda é atual. O Empédocles, ele vai trazer essa teoria dos quatro elementos, que depois a gente vai ver ela sendo usada por Aristóteles. Então lembra dessa discussão? De que teria feito o universo? Teria sido feito o universo? O Empédocles vai responder com quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Só que esses quatro elementos a gente tem que entendê-los de uma maneira filosófica, tá? São representações. Então, a terra é tudo que é sólido, a água é tudo que tem a natureza líquida, o ar, né, é tudo que é aéreo e o fogo é tudo que é calor, energia, tá? Então, né, esses quatro elementos aí, eles são elementos, vamos dizer assim, bastante amplos. Não vamos reduzir essa terra a uma terra que eu pego ali com a mão, a água, e assim vai, né? São definições mais profundas, mais filosóficas mesmo, tá? Bom, aqui nós vamos chegar num ponto que eu já mencionei para vocês, que essa coisa aí representa, né, que é o momento, né, áureo de Atenas, é quando Atenas está assim bombando, riquíssima, uma cidade, né, cheia de posses e cheia de coisas, e esse Péricles aí, que vive entre 495 e 429 a.C., esse sujeito é o maior administrador que já teve em Atenas. Então, né, era como se fosse um prefeito da cidade, escolhido pelo povo ali, você vai administrar a cidade. Então é um momento em que ele cria muitas e muitas obras, né, obras maravilhosas, muitas delas, né, estão lá em ruínas, né, mas há estudos e mais estudos, tentando, né, ver como é que elas seriam no original. Né? É muito legal você ver isso na internet, por exemplo. O pessoal reconstruindo aquelas coisas, aqueles edifícios, aqueles prédios que havia nessa hora de Atenas aí antiga. Então ele foi o maior, considerado o maior dirigente de Atenas. Tem uma coisa interessante ligada na nossa literatura também, que é o seguinte: nas histórias de Monteiro Lobato, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, tem uma história lá em que eles resolvem fazer um passeio à Grécia Antiga. Então eles cheiram o pó de pirlimpim, né, que é o pó mágico que os leva a qualquer lugar, e eles escolhem ir na Grécia conversar com Péricles, né, aquele grande administrador.
a vovó lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, a vovó Benta, né? Ela que escolhe, não, já para que para ir para a Grécia, vamos lá para conversar com Péricles, né? Mas aí está um momento terrível esse enquadro aí, que é o momento em que Péricles convence os atenienses que era hora de entrar na guerra contra Esparta. Aí ele vai então convencer os atenienses e eles vão começar a se armar, né, para a guerra do Peloponeso. E acontece que, né, uma das providências tomadas pelo Péricles foi isolar a pessoal de Atenas num lugar, né, os civis, para eles poderem ser pouco atingidos, né, pela guerra, para poder preservá-los. Eles achavam que a guerra ia durar rápido, que eles iam lá e iam acabar com os espartanos, mas nada disso aconteceu. E, inclusive, deu logo uma peste na cidade, morreu muita gente, inclusive o próprio Péricles vai morrer nessa peste, né? Então, essa guerra, a Guerra do Peloponeso, que é narrada por um sujeito chamado Tucídides, que é o primeiro correspondente de guerra da história da humanidade, ele vai andando de lugar em lugar e anotando o que está acontecendo. Ela é deflagrada aí nesse discurso do Péricles, né? Que, na minha opinião, foi um discurso completamente infeliz, porque ele acabou levando não só Atenas para o buraco, né, para a derrocada, né, mas também toda a Grécia, porque essa Grécia realmente rachou no meio todas as cidades. Então você tinha que tomar parte da guerra de todo jeito. E ela foi péssima para todo mundo, né? Dizem que os espartanos venceram, mas foi uma vitória que eles também foram muito destruídos. E no final o que eles exigiram é que os atenienses pusessem abaixo as muralhas da cidade, né? Que era uma grande humilhação, quer dizer, eles tinham que ficar lá sem proteção. E a Grécia, depois da Guerra do Peloponeso, ela só vai entrar em decadência, em decadência, em decadência, e nunca mais foi a Grécia que foi desse momento aí antigo, né? Nunca mais ela teve o papel que ela teve até esse momento na história da humanidade. Mas, né, após essa guerra, nós ainda vamos acompanhar, vai ser o nosso próximo tema, né, o que restou ainda da filosofia grega. E a gente vai ver isso agora nos três maiores filósofos, por incrível que pareça, né, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, então aqui, ó, para a gente ter uma ideia, essa turma de vermelho aqui seria a turma que estava do lado de Atenas, esses em vermelho, nota que a maioria das ilhas, né, era pró-Atenas. A turma em azul era a turma pró-Esparta, tá? A chamada Guerra do Peloponeso. Aqui na Magna Grécia, né, no sul daqui da Itália, eram colônias que ficaram mais neutras, mais distantes dessa guerra, tá? Mas vai ser uma guerra terrível que vai acabar com todo mundo. Bom, aqui um outro mapa, né, também contando da guerra, né, dos alinhamentos da guerra. Os macedônios aqui em cima, ó, no norte, né, eles vão estar associados a Esparta, mas não muito, porque eles vão ficar mais longe aqui das batalhas. E depois, em primeiro lugar, vão ser os que vão dominar toda a Grécia. Bom, quem quiser ver aqui alguma coisa sobre Tucídides, eu coloquei aqui para quem entender inglês, né, e quiser ouvir sobre essa guerra, esse link aqui vai nos levar a essa. Espero que, né, a rádio canadense está mudando, mas eu espero que ele ainda nos leve ao link lá desse programa muito interessante sobre o Tucídides e a narração da história da guerra, né? Bom, nós vamos parar por aqui, nesse camarada, que é o Sócrates, né? Vamos só levar lá para trás, num outro slide aqui, ó, onde eu coloquei aqui os pré-socráticos. Repara, até Demócrito estão todos em vermelho, de Tales a Demócrito, a linha do tempo aqui em cima, né? Até Demócrito estão todos em vermelhos. Eles são chamados dos pré-socráticos. Então, Sócrates ele vai dividir a filosofia grega em dois momentos. Antes de Sócrates, depois de Sócrates. Tem gente, então, até hoje, que acha que, né, a filosofia vai atingir seu momento áureo em Sócrates e principalmente em Platão, e depois Aristóteles. E tem gente que acha que, né, na verdade, a filosofia estava melhor enquanto não tinha chegado Sócrates. Mas é um debate que não nos cabe aqui, porque a gente não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão.
a respeito desse debate. Mas eu quero apresentar, né, nossa próxima aula, os pensamentos, de novo, né, não de uma maneira profunda, porque é impossível no nosso curso, mas na próxima aula nós vamos examinar, então, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vamos ver que Sócrates vai pegar uma perspectiva mais naquela linha indiana, né? Embora ele não tenha escrito nada, Sócrates não escreveu uma linha sequer durante a vida dele, ele participou da Guerra do Peloponeso, ele vai ser, né, o mestre de Platão, Platão é que vai escrever tudo sobre Sócrates, e Aristóteles é aluno de Platão. Então nós vamos, na próxima aula, fazer um contraste, né, entre o pensamento de Platão, de Sócrates, e o pensamento de Aristóteles, tá bem? E Aristóteles, na discussão, né, dessas perspectivas de Platão e Aristóteles, essa discussão é que vai ser muito produtiva para a fundação das ciências modernas. Então, por hoje é isso, pessoal.